Lembrei de uma situação. Durante muito tempo eu trabalhei com venda de telefone celular e depois com plano empresa. E logo que surgiu, foi logo no início, logo que surgiu o SMS, nós como dealer da Vivo na época, telefônica, nós tínhamos acesso a uma plataforma onde a gente poderia cadastrar diversos números de telefone e fazer como uma lista de transmissão. Nessa época eu fiz uma lista dos telefones, eu vendia muito telefone, vendia telefone com linha, na época, enfim, eu tinha muitos números cadastrados e aí de manhã eu tinha por hábito tirar um versículozinho de uma caixinha de promessa e mandava uma mensagem, às vezes fazia pequenas adaptações na linguagem e mandava para aquela lista 50, 60 amigos, né? E aquilo fazia um bem tão grande para mim, eu imagino, mais do que até para quem estava recebendo. Mas era muito comum eu encontrar com os amigos na rua, no trânsito, falava, ô Cid, recebi aquela mensagem, recebi aquele torpedo na época, né? Na época a gente chamava torpedo. Recebi aquele torpedo e veio numa hora que eu precisava estar ouvindo aquilo mesmo e tal. Então, era muito comum eu receber algum feedback, inclusive de um amigo muito querido, especial, o Ulisses. Falando, nossa, Cid, depois de uns anos, né? Olha que eu estou falando de 1994, 95, tem muito tempo, né? Quase, são 30 anos atrás. E aí depois de uns anos eu encontrei até na igreja o Ulisses, ele falou assim, Cid, não sei porque eu nunca te dei retorno, mas você não imagina a fase que eu estava passando e aquelas mensagens parece que vinham como uma flecha. Quando eu estava desistindo de alguma coisa, quando eu estava me deixando abater, vinha aquela mensagem que encaixava como uma luva. E a palavra diz que a Bíblia diz, né, que a palavra não volta vazia, né? E por que eu estou falando isso? Porque com esse meu propósito de gravar vídeos, 100 vídeos em 100 dias e estar publicando, me ocorreu isso. Eu falei assim, Cid, se aquilo já te fazia feliz, que era uma lista, não sei se de 60 ou 70 pessoas, que você mandava, se aquilo já te fazia feliz, imagine o que é o poder da rede social, das redes sociais, onde você também pode estar disparando essas mensagens de esperança, de uma palavra amiga, um renovo, uma simples experiência, né? Que às vezes faz sentido para quem estiver ouvindo. O quanto isso pode ser gratificante. É quase que uma fala egoísta, né? Eu dizer que em função de eu estar fazendo isso, porque eu sei que eu também vou me sentir muito bem. Não sei se seria egoísmo, mas eu acho que o principal é essa certeza da lei da semeadura, de que a gente colhe o que a gente planta. Então, se de bom coração e com verdade eu estiver falando as coisas, isso de alguma forma fizer sentido para você que está ouvindo, e você puder tirar proveito, por que não? Se é gratuito, se o alcance é inimaginável, sabe lá quem é a pessoa, quem é você que está ouvindo essa mensagem agora? Que pode ser uma mensagem de esperança, de fé, de renovo, de olhar a vida com outros olhos, de mudar de perspectiva, mudar de posição, se colocar no lugar do outro, conseguir liberar o perdão para uma pessoa que você gosta e de repente você está arrastando esse peso de não perdoar a pessoa e quem está mais sofrendo é você. Cheio de pomba aqui, esse lugar é muito bonito. Se perdoar acima de tudo, a gente tem que entender que a gente não acerta sempre. Aliás, a gente erra muito.
O que é importante saber é que, na maioria das vezes, às vezes que eu fui um pai ausente, às vezes que eu dei uma resposta meio que atravessada, enfim, na maioria das vezes a gente fez o melhor que a gente pôde com o conhecimento, com as ferramentas, com o estado de espírito que a gente tinha naquele momento. Porque depois que passa... desculpa, eu estou tomando café que minha garganta está arranhando. Depois que passa aquele momento, e depois de meia hora atrás, o seu estado de espírito já não é mais o mesmo. A transformação química interna, os hormônios, os neurotransmissores já são completamente diferentes. E quiçá 1 ano atrás, 2 anos, 10 anos atrás, a maturidade que você tem hoje é diferente da maturidade que você tinha na época. Enfim, pode ter certeza que você fez o melhor que você podia com as ferramentas que você dispunha. Então, se você gostaria de ter agido de outra forma, tudo bem. Perdoe-se acima de tudo. E se isso for te trazer algum bem e você achar que vale a pena, vai lá e fala com aquela pessoa. Isso me faz lembrar, uma vez, poucas vezes eu sofri acidente de carro, mas uma vez alguém atravessou no sinal vermelho e me arregaçou. Tinha um Santana na época e tal. E imediatamente o cara falou que quem estava passando no sinal vermelho era eu. E, enfim, uma situação. Aí, sei lá, uns 8 anos depois, eu estava num culto. Aí alguém, na época eu fazia um back vocal, uma época boa. E aí, na saída da igreja, alguém me procurou e falou assim: eu preciso te pedir perdão. Eu falei: perdão? Eu nem o conhecia. Ele falou: você lembra um acidente assim, assim, assim? Eu falei: lembro, mas isso já tem, sei lá, mais de 10 anos, né? Pois é, Cid, é eu que estava naquele carro. Eu sei que foi eu que passei o sinal vermelho, só que o carro não era meu, o carro era um cunhado, sei lá o quê. E ele me orientou para bater o pé que ia ficar por isso mesmo. O dito pelo não dito, sinal vermelho, quem passou foi você e pronto, acabou, então eu preciso te pedir perdão. Eu tinha passado, sei lá, 10 anos. Eu falei: irmão, tá perdoado. Realmente eu tinha certeza que não era eu que estava passando no sinal vermelho. Mas eu sei que, veja bem, talvez ele carregou aquela dor, aquela culpa, né? Durante 10 anos. E quando ele teve a oportunidade de me encontrar, talvez porque eu estivesse naquele momento cantando lá, senão ele não teria me reconhecido, sei lá. Na época eu usava um cavanhaque. E aí, o fato dele ter ido até mim e ter pedido perdão, e eu automaticamente ter perdoado, por que não? 10 anos depois, que diferença ia fazer, né? O peso não estava comigo, o peso estava com ele, um sentimento de culpa. Então, por que eu estou te contando? Porque se faz sentido para você e de repente você tem vontade de, por um motivo que seja, buscar essa pessoa e pedir perdão e falar: desculpa, foi mal e tal, faça isso. Porque é você quem vai estar sendo beneficiado e talvez a pessoa nem lembre mais daquilo, sabe? Enfim, é isso. Uma vez eu cheguei para minha filha e falei: filha, aquele Natal e tal, não sei o que, você quebrou uma taça, você era pequena e eu fui tão áspero com você, se me perdoa, tá? Ela fala: pai, eu não lembro de nada disso. Que bom que você não lembra. Porque eu tinha um receio de que eu tinha feito uma marca negativa tão desnecessária. Uma taça. E daí, né? Quantas vezes a gente quebra a taça? Há quem diga que quebrar a taça é até motivo de sorte. Mas enfim, a importância de liberar o perdão é essa mensagem que eu gostaria de deixar. Bom dia para nós, Deus te abençoe. Até a próxima mensagem. Olha que lugar bonito aqui. É uma cafeteria. Eu tava correndo e minha garganta ficou seca, acabou minha água. Eu falei: vou tomar um café ali na Clericô. E uma vista bonita aqui. Vitória é muito bonita, se você não conhece, vale a pena você conhecer.
Ali ao fundo é o Yacht Club. Esse caminho aqui eu conheço bem porque eu faço canoa havaiana e a gente faz a volta na ilha aqui, é bem legal. Um dia abençoado para você.